Estimado Padre Fernando, Diácono Roberto, Paulinho, Bernardo, meus irmãos. Padre Fernando falou para mim, me escreveu, Padre, o tema é livre. Com isso te dá liberdade para diante de Deus você rezar. E hoje, na parte da manhã, quando eu rezava com os textos das Sagradas Escrituras e com a imagem de São João Batista, o que Nosso Senhor inspirava em meu coração é o seguinte: São João Batista, homem de coragem. E quando rezava, eu me lembrava de uma história, quando era seminarista, com um grupo de jovens que eu estava aí no meio. Então nós estávamos num lugar que ia ter uma corrida de touros. Então era uma loucura, porque o caminho era super apertado. Então só os homens poderiam correr. Então, os homens já estavam mais para lá que para cá. Então as pessoas entravam neste lugar apertado, soltavam-se os touros. E o touro, quem via pela frente, chifrava e matava e tudo mais. Então, no final, eu virei para um jovem e perguntei, olha, por que que você faz isso? E a resposta dele foi a tradicional. César, eu faço isso porque todo mundo faz. E quando ele me falou isso, eu pensei, olha, é necessário coragem para fazer aquilo que todo mundo faz. Mas nesse mesmo dia, na parte da tarde, quando eu fui rezar diante do Nosso Senhor no sacrário, eu fui com isto no meu coração. E por outro lado, Nosso Senhor me disse, é necessário ainda mais coragem para fazer aquilo que não todo mundo faz. Estes são os corajosos, meus amigos. Corajoso não é quem faz aquilo que todo mundo faz. Não é o jovem que faz tudo aquilo que todos os jovens fazem. Não é o casal que faz aquilo que todo casal faz. Não é o padre que faz aquilo que todos os padres fazem. Esses não são os corajosos. Corajoso é o jovem que faz aquilo que não toda a juventude faz. O casal que faz aquilo que não todos os casais fazem. O padre que faz aquilo que não todos os padres fazem. Estes são os corajosos. E por isso olhar para a vida de São João Batista, de fato, é encontrar um homem corajoso. Porque teve a coragem de, quando ele viveu, falar aquilo que não todo mundo tinha coragem de falar. Ter um estilo de vida diferente dos demais, porque ele era corajoso. E por isso, nós que estamos honrando o Sagrado Coração de Jesus no mês de junho, eu olhava para o coração de São João Batista e por que ele era um homem tão corajoso? Acredito eu por duas coisas. Primeiro, não era um coração invejoso. E nós muitas vezes, por sermos católicos, às vezes olhamos para as pessoas que estão fora da igreja e temos inveja da maneira como elas vivem e daquilo que elas fazem. E não somos capazes de entender que a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade temos nós, que lutamos para viver uma vida santa. Onde aqueles que estão fora nem sequer escutam esta palavra, santidade. E por isso, meus amigos, não invejemos o estilo de vida das pessoas que estão fora. Mas alegremos-nos pelo estilo de vida que nós lutamos para viver. E me lembrava de uma história de um monge cartucho, num povoado, que tinha fama de que tudo aquilo que as pessoas iam até ele e pediam para que ele rezasse, as pessoas alcançavam a graça. Então tinha neste povoado uma pessoa que tinha fama de ser invejosa. Então esta pessoa foi até este monge e ele falou o seguinte, você pode me pedir 3 coisas, mas com uma condição, hein? O que você me pedir, a pessoa que você mais gosta ganhará 2 vezes mais. Então a primeira coisa que ele queria, uma multidão de pessoas querem no mundo, é ser a pessoa mais rica do mundo. Mas claro, quando ele pensou que a pessoa que ele mais gostava teria 2 vezes mais dinheiro que ele, por ser invejoso, o coração dele ficou enfurecido. O segundo pedido que ele queria era ter a mulher mais bonita do mundo. Mas quando ele pensou que a pessoa que ele mais gostava iria ter uma mulher 2 vezes mais bonita, por ser invejoso, o coração dele ficou enfurecido, triste. A terceira coisa, e repara o que faz a inveja na nossa vida.
que ele pediu. Eu quero perder um olho para que a pessoa que eu mais gosto possa perder os 2 olhos, porque ele era invejoso. Não invejemos a maneira como os outros vivem, mas alegremos-nos pela maneira como nós lutamos para viver. São João Batista não invejava o estilo de vida que outros levavam. Pelo contrário, ele se alegrava pela luta que ele tinha de santidade, de preparar os caminhos de nosso Senhor. Segunda coisa que eu acredito que faz com que o coração de São João Batista tenha um coração corajoso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João Batista, no seu coração, ele teve a coragem de amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. O que Deus ama? Santidade. O que Deus odeia? O pecado. E nós precisamos verdadeiramente ter a coragem de amar a santidade e odiar o pecado. E por isso, olhar para a vida de São João Batista como uma pessoa corajosa, o Evangelho nos ajuda e muito. E por isso eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o maior tesouro que você tem na sua vida? Diz a história de Diácono Lourenço, que uma vez o imperador Valeriano, Diácono Lourenço era o diácono da igreja de Roma, e uma das responsabilidades dele era ser ecônomo da igreja de Roma, quem administrava os bens da igreja. Então o imperador Valeriano virou para ele e falou: Lourenço, eu te dou o prazo de 1 semana para você recolher todas as riquezas da igreja, e no prazo de 1 semana eu virei à igreja e recolherei para mim. O diácono Lourenço, no prazo de 1 semana, então estava recolhendo as riquezas da igreja de Roma, e no prazo de 1 semana o imperador entrou na igreja. E quando entrou, se deparou com todos os mendigos que a igreja de Roma auxiliava. E o diácono falou para o imperador: aqui estão as riquezas da igreja de Roma. Quando eu rezava no dia de hoje, eu não tenho dúvida. Como eu, sendo sacerdote, qual é o maior tesouro que eu tenho na minha vida? São minhas ovelhas. Eu não tenho dúvida que quem está aqui nesta noite e é pai e mãe, o maior tesouro que você tem na sua vida são os seus filhos. Eu não tenho dúvida que se você é esposo, o maior tesouro junto aos seus filhos é a sua esposa. Eu não tenho dúvida que se você é esposa, o maior tesouro junto aos seus filhos é o seu esposo. Mas olhar exatamente para este tesouro que nós recebemos do coração de nosso Senhor significa exatamente, se esse é o nosso tesouro, nós temos que ter o nosso coração no céu. E por isso me lembrava de São João Maria Vianney, que quando queria chegar a Ars, não sabia o caminho, perguntou então ao pastorzinho: onde é que fica Ars? E o pastorzinho mostrou para ele onde ficava Ars. E ele falou: porque me mostraste o caminho de Ars, te mostrarei o caminho do céu. E por que digo isto, meus amigos? Porque eu tenho consciência de, como sacerdote, meu maior tesouro são as minhas ovelhas. E se eu, como padre, não sou capaz de mostrar para elas o caminho do céu, eu fracassei como sacerdote. E desculpe a sinceridade, mas eu vou falar, hein? Vocês, como pais, se vocês não são capazes de mostrar aos seus filhos o caminho do céu, os pais fracassaram também. Se você, como esposo, não é capaz de mostrar a sua esposa e levar ela para o caminho do céu, a eternidade, você fracassou também. Se você, como esposa, não é capaz de levar e mostrar o caminho do céu para o esposo, fracassou também. E por isso eu me lembrava exatamente da queixa de Nosso Senhor no Evangelho do domingo passado, quando olhou para a multidão e se queixou que eram como ovelhas sem pastor. Porque, claro, Nosso Senhor, como pastor, quando ele estava com as suas ovelhas, ele, como sacerdote, defendia, guardava e velava as suas ovelhas. E por isso ele mesmo foi capaz de dizer: eu sou o bom pastor. E eu, como Padre César, se não sou capaz de guardar, velar e zelar pelas minhas ovelhas, escuto uma vez mais de Nosso Senhor: são como ovelhas
que não têm pastor. E desculpa, mas eu vou falar, hein? Se vocês, como pais, na sociedade que nós vivemos, não são capazes de velar, guardar e zelar pela vida dos seus filhos, nosso Senhor não fala só como ovelhas sem pastor, mas diz, são como filhos que não têm pais. E nosso Senhor fala muito isso nos dias atuais. Filhos que não têm pais. E por isso me lembrava da figura de São José. E da mesma maneira que São José foi capaz de guardar, velar e zelar pela Virgem Maria e o menino Jesus, para nós. Eu queria que nós entendêssemos a diferença. Você é capaz de guardar e zelar os seus filhos para Deus. Entendem a diferença? São José cuidou da Virgem e do menino Jesus para nós. Você pode cuidar dos seus filhos para Deus. Você pode cuidar da sua esposa para Deus. Você pode cuidar do seu esposo para Deus. Nós que somos padres podemos cuidar das nossas ovelhas para Deus. E aqui a esperança é exatamente do coração de nosso Senhor, porque se ele se queixou, se eram como ovelhas que não têm pastor, por outro lado, ele enviou os seus discípulos para que pudessem fazer exatamente o contrário. Eles são como ovelhas que têm pastor. Eles são como filhos que têm pais. E como é edificante encontrar exatamente exemplos concretos de pessoas que encontraram o seu tesouro. E me lembro de 3 casos concretos de pessoas que na família encontraram o seu tesouro. Um esposo que estava completando 10 anos de vida matrimonial com a sua esposa. Eu perguntei para ele, olha, 10 anos, bom, é um bom tempo, hein? E qual é o segredo da sua fidelidade matrimonial? Ele virou para mim, era seminarista, e falou, César, todos os dias, nestes 10 anos, eu vou até minha esposa, beijo a aliança dela e falo, hoje eu te recebo como a minha esposa, como se fosse a primeira vez. Beijo ela e inicio o meu dia. Padre, que romântico, não. Ele entendeu que o seu tesouro é a sua esposa. Um segundo exemplo, todo santo dia, este esposo virava para a sua esposa, vira para a sua esposa e fala, amor, hoje eu te amo mais do que ontem e menos que amanhã. Que romântico, padre? Não. Que sagrado. E ele entendeu que a sua esposa é o seu tesouro. Outro exemplo, agora tem pouco tempo, ele me falou a história. Um grande amigo que a sua esposa foi diagnosticada com Alzheimer e por causa disso ele teve que interná-la numa clínica para continuar trabalhando e poder cuidar dela. Então todo santo dia antes de ir trabalhar, ele passa na clínica onde está a sua esposa, beija, fala que ama e vai trabalhar. Então ele começou a chegar um pouquinho atrasado no serviço e o patrão falou para ele, olha, já estou reparando que tem um tempo que você chega atrasado todos os dias. Ele explicou, olha, porque antes de vir trabalhar eu passo na clínica onde está minha esposa, beijo, aí depois venho trabalhar. Ele conhecia a esposa dele. Virou para ele e falou, mas por que você faz isso? Hein? Ela tem Alzheimer, não lembra das suas palavras, não te conhece, para que você faz isso? Ele falou, é verdade, ela não sabe quem eu sou, não lembra das minhas palavras, mas eu sim, sei quem ela é. É minha esposa. E a ela, eu dei o meu coração, uma vez e para sempre. Coragem de viver de maneira diferente a que as famílias vivem nos dias atuais. E por isso eu pensava, e acredito fielmente nisso, meus amigos, eu não acredito num padre que seja capaz de mostrar às suas ovelhas o caminho do céu, se não é um homem de oração. Eu não acredito em pais que sejam capazes de mostrar aos seus filhos o caminho do céu, se não são pais que vivem com o joelho no chão. Eu não acredito num esposo que é capaz de mostrar à sua esposa o caminho do céu, se ele e ela não são homens e mulheres de oração. São João Maria Vianney, o vigário geral falou para ele, te envio para o lugar onde as pessoas não amam a Deus, mas passaram a amar a Deus.
e tinha um padre que mostrava para eles o caminho do céu. E sabe como é que as ovelhas encontravam São João Maria Vianney diariamente? Com o joelho no chão, diante de nosso Senhor sacramentado. Sem joelho no chão, sem oração, não existe caminho do céu. Primeira coisa. Segunda coisa, eu me lembrava de uma história. Quando era seminarista, estava fazendo pastoral com o padre, era um sábado, um domingo seria a primeira Eucaristia das crianças, então o padre fez aquela famosa pergunta: para vocês, crianças, qual é a parte mais importante da Santa Missa? E todas elas unânimes: padre, é aquela parte que o senhor se ajoelha, nós estamos ajoelhados para adorar a Jesus. E o padre super orgulhoso: olha, vocês tiveram a catequista excelente. Até que teve uma que levantou a mão: padre, eu acho que não, hein? Então fala para mim, meu filho. Ele falou: é quando a missa termina. Mas quando a missa termina, por quê? Ele explicou ao padre: padre, porque quando a missa termina, eu pego na mão de papai, de mamãe e volto para casa. Mas eu sei que para ser o filho que Deus quer de mim, eu tenho que levar Jesus no coração. Quantos anos tinha esta criança? 6 anos. Todo santo dia, quando eu subo ao altar para celebrar o santo sacrifício, eu lembro dele. E peço ao Nosso Senhor que jamais esqueça isto, hein? Que para eu seja o sacerdote que Ele quer que eu seja e leve as minhas ovelhas para o céu, eu preciso ser um sacerdote eucarístico. Vocês precisam ser pais eucarísticos, esposo eucarístico, esposa eucarística, jovens eucarísticos. E termino, meus amigos, com um testemunho próprio. Desculpa, estou falando muito. Mas teve um momento na minha vida, que eu saí para estudar fora do Brasil. Tive professores inteligentíssimos, que eu nunca vi igual. Começava uma aula falando espanhol, falava italiano, depois falava latim, hebraico, grego, inglês, tudo. Quer saber o que é que eu lembro das aulas? Quase nada, para não dizer nada. Mas existe uma pessoa na minha vida que muitas vezes virava para mim e falava assim: olha, leia o que está escrito aqui, porque eu não sei ler. Era papai, analfabeto. Quer saber o que eu lembro da vida dele? Tudo. Porque a pessoa que mais me mostrou o caminho do céu na minha vida foi ele. Porque me educou assim: meu filho, faça isso, porque você pode ver o que eu faço. Eu agradeço a Deus pelos pais que tenho, porque me mostraram e seguem mostrando o caminho do céu. E peço a Deus aquilo que nós dizemos no nosso hino nacional: verás que o filho teu não foge à luta. Coragem, pais, para mostrar aos seus filhos o caminho do céu. Coragem, esposo, para mostrar à sua esposa o caminho do céu. Falem para o Padre César: coragem, Padre César, para mostrar às suas ovelhas o caminho do céu. Mas não fujamos do combate, meus amigos. Que nosso Senhor descanse no nosso coração, como descansou no coração de São João Batista, porque ele teve coragem. Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos dê a sua mão e nos acompanhe neste caminho.